Olá, professor Francisco mais uma vez, com a série de vídeos explicativos, agora terceiro bimestre para os alunos do oitavo ano. Esse é o nosso terceiro vídeo, nós vamos falar, dar início ao sexto capítulo, a nossa segunda interpretação. O sexto capítulo, ele fala sobre o quadro natural e a regionalização. De quem que ele está falando? Da América, tá? Então, quando se fala em quadro natural, é tudo aquilo que é fornecido pela natureza. Então, vamos falar do relevo, da vegetação, do clima, né? É isso que a gente vai falar. Ao entrar na regionalização, a gente permeia aí a questão da população. Então, o que a gente tem para falar sobre a localização em relação à linha do Equador, que corta esse continente ao meio, o meridiano de Greenwich, que nós estamos a oeste, ou seja, à esquerda do meridiano, né, que se estende desde do polo norte até quase o polo sul. Isso também é importante, tá? Relevo apresentado. O relevo da América, ele é bastante diverso. Nós vamos ter depressões, nós vamos ter montanhas, nós vamos ter cordilheiras, nós vamos ter uma série de relevos diferenciados, porque devido à sua extensão, né, e o seu posicionamento em relação ao planeta, tá? Algumas características importantes. Se a gente pegasse o mapa físico e você vai perceber que a parte mais escura é a parte mais elevada em relação à altitude, né? A distância em metros a partir do nível do mar. Então ela é mais elevada, tudo bem? Aí a gente percebe que as cores mais escuras, elas são aquelas que têm uma elevação maior, uma altitude maior. As cores mais claras, partindo do verde, estão aí no máximo no nível do mar ou até 200 metros de altitude, tudo bem? Outra coisa a perceber é que à nossa direita o continente ele é mais baixo. A partir do momento que você vai indo para a esquerda, ele vai aumentando a sua altitude, principalmente por causa da cordilheira, né? Um outro tópico é a ocupação do continente americano. Nós temos algumas teorias, né? Vamos só lembrar que a teoria mais aceita é a ocupação da América pelo homem que veio pelo Estreito de Bering, ou seja, do norte para o sul. Nós também temos uma migração que partiu da Oceania e chegou na América do Sul. Professor, como é que a gente tem esses indícios? Através de estudos feitos. E se você for olhar, o índio norte-americano, ele é bem diferente do índio sul-americano. E aqui eu vou citar um outro filme para você assistir, que é Apocalipto, né? Que vai falar dos povos pré-colombianos, também que tem características físicas diferentes. Tudo bem? Vamos falar sobre a questão hídrica, né? A hidrografia. A hidrografia da América é bem interessante. Nós temos algumas características e dentre as quais a maior parte que a gente tem que levar em consideração é que a água que nós temos na América, ela é proveniente do derretimento das geleiras que a gente tem principalmente na Cordilheira dos Andes ou na cadeia montanhosa do norte. Então, a elevação, a altitude muito elevada, ela congela os picos, isso tem o período do degelo, gerando assim a água para a América, tá? No caso da América do Norte, a proximidade com o Polo Norte, você tem aí os grandes lagos no Canadá que acabam gerando aí a parte da hídrica para os Estados Unidos. O clima, a gente tem um clima adverso, vamos lembrar que a determinação vai depender da radiação solar. Então, quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente. Quanto mais distante, mais frio. Você aprendeu isso lá no sexto ano, certo? Então, nós temos praticamente clima de deserto, clima subtropical, tropical, equatorial, semiárido, mediterrâneo e temperado, né?
Então, vamos falar rapidamente só para vocês entenderem. Quando a gente fala sobre equatorial, a linha do Equador, extremamente quente e úmido. Quando a gente fala sobre clima tropical, está aí a uma variação um pouco mais seco do que o equatorial. Subtropical já é mais frio, está abaixo das linhas dos trópicos, tá? Clima desértico, pouca água, umidade relativa do ar extremamente baixa, né? Semiárido, quase um deserto, tá? Mediterrâneo, você tem uma influência da evaporação oceânica do mar muito grande, tá? Temperado, você tem um clima assim, quando é quente, quando é frio, por isso que é temperado, é bem definido, tá? E clima frio, que aí você vai ter uma proximidade aos polos ou uma elevada altitude, o que abaixa a temperatura, tudo bem? Rios voadores, sistemas de nuvens na Amazônia e nos Andes. Quando a gente fala, a gente está falando sobre rios de uma altitude elevada, que se formam com o derretimento da neve, né? Então, essa é a ideia, né? Fora as chuvas. E aí a gente vai ter, por exemplo, o rio Amazonas, é o rio mais volumoso do mundo. Nenhum outro rio tem um volume tão grande. E ele só não é mais extenso, o rio mais extenso do mundo é o Nilo, né? Porque ele só passa a ser Amazonas quando tem o encontro do rio Negro com os Solimões. Aí ele vira o rio Amazonas. Se a gente considerasse o Rio Negro ou Solimões, qualquer um dos dois, o rio Amazonas também seria não só o mais volumoso como o mais extenso também. Tudo bem? Um outro aspecto é a questão da vegetação, que vai ter uma influência do solo e do clima. Então, nós vamos ter uma vegetação tropical, nós vamos ter uma vegetação equatorial, então nós vamos ter florestas como se fossem verdadeiras estufas, né, a serem analisadas aí, tá? Nós temos também, importante dizer, né, uma vegetação de tundra, né, uma vegetação rasteira, que durante boa parte do ano vai ficar recoberta por gelo, né? Nós temos estepes, que são arbustos, né? Nós temos uma série de vegetações aí que vão parecer estranhas, mas são influenciadas pelo clima e pelo tipo de solo, tá? Então elas vão se diferenciar por isso. Até mesmo a vegetação é desértica. Professor, nós não temos deserto no Brasil. Nós temos a Caatinga, que é semiárido. É quase um deserto. Tá bom? Paramos por aqui. Voltamos com mais explicação.